Imagine um mundo onde o capitalismo não é ameaçado por socialistas, nem por reguladores do governo, mas pelos próprios capitalistas. Pois é exatamente isso que acontece. Grandes corporações, bancos poderosos e empresários bilionários, depois de conquistarem seu espaço, fazem de tudo para barrar a concorrência, fechar o mercado e garantir que apenas eles continuem no topo. Mas e se eu te disser que isso não é só um problema econômico? Isso afeta sua vida, sua carreira e até mesmo suas oportunidades de enriquecer. No livro Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, Raghuram Rajan e Luigi Zingales revelam os bastidores sombrios desse jogo e mostram como o capitalismo pode ser salvo dos próprios capitalistas. Se você acha que já entendeu o sistema, prepare-se para enxergá-lo de uma maneira completamente diferente. Agora, vamos mergulhar nessa análise e descobrir o que realmente está em jogo. O capitalismo deveria ser um sistema onde qualquer um, com uma boa ideia e muito trabalho, pode prosperar. Mas será que é assim que funciona? Na teoria, sim. Na prática, os grandes empresários e instituições financeiras jogam outro jogo. Depois de chegarem ao topo, eles fazem de tudo para impedir que novos concorrentes subam. O que antes era um mercado livre, agora se torna um clube fechado, onde só entra quem já tem poder. Bancos dificultam o crédito para pequenos empreendedores. Gigantes da tecnologia usam seu domínio para esmagar startups e governos criam barreiras que protegem os que já estão estabelecidos. O resultado? A inovação diminui, as oportunidades desaparecem e o crescimento econômico fica estagnado. Se o livre mercado é tão bom, por que aqueles que mais lucram com ele fazem de tudo para controlá-lo? Essa é a grande contradição do capitalismo moderno. Se o capitalismo fosse um corpo, o sistema financeiro seria o coração bombeando recursos para todas as partes. Mas o que acontece quando esse coração para de funcionar para todos e começa a privilegiar apenas alguns? O sistema financeiro foi criado para conectar investidores e empreendedores, garantindo que boas ideias saiam do papel e se tornem realidade. No entanto, quando bancos e grandes instituições financeiras favorecem apenas os poderosos, os pequenos negócios ficam sufocados e a inovação morre. Sem crédito acessível, sem investimentos diversificados e sem um sistema transparente, o mercado deixa de ser um campo de oportunidades e se transforma em um jogo onde só os grandes vencem. Esse é o perigo real, quando o sistema financeiro, ao invés de impulsionar o crescimento, passa a ser um obstáculo. Mas como isso acontece na prática? No próximo capítulo, veremos como essa distorção afeta diretamente o seu futuro. Se o sistema financeiro pode ser usado para restringir o crescimento de novos negócios, será que ele também pode ser a chave para abrir portas e gerar oportunidades? A resposta é sim, mas apenas se for livre e acessível a todos. Quando os mercados financeiros funcionam corretamente, eles democratizam o acesso ao capital, permitindo que qualquer pessoa com uma ideia inovadora possa competir com gigantes do setor. Pense em quantas empresas começaram pequenas, mas cresceram porque encontraram investidores dispostos a apostar nelas. Startups de tecnologia, por exemplo, só conseguem desafiar monopólios porque há um mercado de capitais aberto a novas ideias. Mas quando o sistema financeiro se fecha e favorece apenas os grandes, o efeito é devastador. Bancos dificultam empréstimos para novos empreendedores, enquanto grandes corporações usam seu poder para sufocar concorrentes menores. O resultado? Menos inovação, menos concorrência e menos progresso. Esse é um dos maiores desafios do capitalismo moderno: garantir que o sistema financeiro permaneça aberto para todos, e não apenas para uma elite privilegiada. No próximo capítulo, veremos como os grandes players do mercado usam seu poder para impedir essa abertura, e o que isso significa para a economia global. Se a concorrência é a alma do capitalismo, por que tantas empresas fazem de tudo para eliminá-la? O motivo é simples: monopólios garantem lucros astronômicos sem o risco de serem desafiados. No início, toda grande empresa cresce inovando e oferecendo algo melhor ao mercado. Mas, assim que conquistam uma posição dominante, muitas começam a usar seu poder não para melhorar seus produtos, mas para bloquear qualquer ameaça. Criam barreiras de entrada, compram concorrentes promissores e influenciam governos para criar regulações que as beneficiam. Essa estratégia mata a inovação e impede que novas ideias prosperem. No setor de tecnologia, por exemplo, gigantes compram startups inovadoras antes que possam se tornar uma ameaça real. No setor financeiro, bancos dificultam o crédito para pequenos negócios. O capitalismo deveria recompensar os melhores, mas quando o jogo é manipulado,
o mercado se torna um campo de batalha injusto. No próximo capítulo, veremos como os governos acabam sendo cúmplices desse jogo. Se o mercado é um jogo, o governo deveria ser o árbitro que garante regras justas para todos. Mas o que acontece quando esse árbitro começa a favorecer apenas um dos lados? Em teoria, os governos regulam a economia para evitar abusos e garantir a concorrência. Na prática, muitos acabam capturados por grandes corporações, criando leis e regulações que protegem os gigantes e dificultam a vida dos pequenos. Isso acontece de várias formas: subsídios que só beneficiam grandes empresas, regulações complexas que pequenas companhias não conseguem cumprir e até barreiras para investimentos estrangeiros que poderiam trazer mais concorrência. O resultado? Um mercado distorcido, onde os poderosos continuam no topo e os novos empreendedores são esmagados antes mesmo de começarem. Quando governos e grandes empresas andam de mãos dadas, o livre mercado deixa de ser livre. No próximo capítulo, veremos como o protecionismo financeiro intensifica ainda mais esse problema. O que você pensaria de um jogo onde apenas alguns jogadores têm acesso às melhores ferramentas e outros são deixados de lado? É exatamente isso que acontece quando políticas de protecionismo financeiro são adotadas. Ao criar barreiras para investimentos estrangeiros ou dificultar a entrada de novas empresas no mercado, os governos acabam favorecendo as grandes corporações que já dominam a economia. No início, o argumento é sempre o mesmo: proteger o mercado nacional, garantir a segurança financeira e evitar a instabilidade. Mas, na prática, o que isso faz é criar um ambiente fechado onde a competição fica limitada e a inovação morre. O protecionismo também pode gerar distorções nos mercados financeiros. Com menos concorrência, os preços sobem, o crédito fica mais caro e a qualidade dos serviços cai. Isso prejudica os consumidores, mas beneficia aqueles que já estão no topo. Grandes bancos, corporações e até governos que têm relações estreitas com essas empresas conseguem manter seu domínio, ao mesmo tempo que barram qualquer tentativa de inovação ou de atração de investimentos estrangeiros. Se queremos um capitalismo saudável, precisamos garantir que o mercado seja aberto e competitivo. No próximo capítulo, vamos ver como podemos reverter essa situação. Para que o capitalismo funcione de maneira justa e beneficie a todos, é fundamental que o mercado seja aberto à concorrência. A verdadeira competitividade não vem da proteção dos grandes players, mas da criação de um ambiente onde todos, independentemente do tamanho, possam disputar de igual para igual. Empresas pequenas e inovadoras precisam ter a liberdade de crescer e competir com as gigantes, e isso só é possível quando o mercado está livre de barreiras artificiais. Isso significa eliminar regulamentações excessivas que dificultam a entrada de novos concorrentes, reduzir a burocracia que impede o acesso ao crédito e garantir que os consumidores tenham acesso a um leque de opções. Quando isso acontece, a inovação se torna o verdadeiro motor da economia, e não o poder das grandes corporações. No próximo capítulo, vamos explorar como garantir que o sistema financeiro seja transparente e justo, um passo fundamental para garantir essa competitividade. A transparência no sistema financeiro é um dos pilares para garantir que todos joguem pelo mesmo regulamento. Quando as regras são claras e os processos são abertos, os investidores, consumidores e até os governos podem tomar decisões mais informadas, sem medo de surpresas ou manipulações. Isso cria um ambiente mais justo, onde a concorrência pode florescer. Além disso, um sistema transparente ajuda a evitar as crises financeiras, que normalmente surgem quando o poder é concentrado nas mãos de poucos. Garantir transparência é garantir que o mercado seja, de fato, competitivo. Agora, vamos ver como a globalização pode ser uma aliada nesse processo. A globalização é muitas vezes vista como um vilão, mas na verdade, ela tem o poder de estimular o crescimento econômico e criar mais oportunidades. Quando os mercados se abrem globalmente, as empresas podem acessar novos consumidores, tecnologias e investidores, o que fortalece a competitividade e acelera a inovação. No entanto, isso só é possível quando a regulação do mercado é feita de forma equilibrada, para que o sistema seja justo para todos os participantes. A globalização bem regulamentada promove o desenvolvimento sustentável e equilibra as forças do mercado, criando um ciclo de crescimento positivo. Para salvar o capitalismo, é necessário que ele volte a ser o que sempre deveria ter sido: um sistema competitivo, inovador e justo. Quando o mercado está aberto, a concorrência floresce, as ideias ganham espaço e todos têm a chance de prosperar. No entanto, esse equilíbrio é constantemente ameaçado por aqueles que, estando no topo,
tentam manipular o sistema para manter seu poder. O papel do governo deve ser o de garantir a transparência e a justiça no jogo, sem favorecer os grandes e sem sufocar os pequenos. A globalização pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer o sistema, mas apenas se for acompanhada de uma regulação inteligente e justa. Se conseguimos garantir que o sistema financeiro seja acessível, aberto e transparente, o capitalismo poderá voltar a cumprir seu papel de criar prosperidade para todos. O futuro do capitalismo depende de nossa capacidade de manter esses princípios vivos. Se você quer entender mais profundamente como salvar o capitalismo e os impactos dessas ideias em sua vida, não deixe de conferir o livro Salvando o Capitalismo dos Capitalistas. O link para a compra está na descrição. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos como este.